Você já teve a sensação de que seus pensamentos têm vida própria? Que por mais que tente direcioná-los, eles te levam para os mesmos lugares escuros de sempre? Pois é. O que ninguém te contou com clareza é que você não pensa seus pensamentos. Eles pensam você. A maior parte do que passa na sua mente não é criação consciente, mas repetição automática. São memórias emocionais, vozes antigas, crenças esquecidas que se tornaram tão familiares que parecem ser você, mas não são. Bruce Lipton afirma que 95% da nossa vida é controlada por programas inconscientes. Isso quer dizer que enquanto você tenta mudar com esforço consciente aqueles 5% acordado e voluntarioso, há um roteiro oculto instalado muito antes de você ter qualquer escolha. Um roteiro que dita o que você sente, decide o que você merece e até onde você pode ir. Um roteiro que começa a ser escrito antes dos 7 anos de idade, quando tudo era absorvido sem filtro. Quando você acreditava em tudo que ouvia, inclusive quando diziam que você era difícil, preguiçoso, fraco ou incapaz. Joe Dispenza vai mais fundo. Ele mostra como pensamentos repetitivos criam circuitos neurais fixos. Ou seja, quanto mais você pensa uma coisa, mais fácil ela se torna automática. A mente vira uma máquina de repetição. E o problema não é só repetir pensamentos ruins, é acreditar que eles são verdadeiros. É viver preso no passado emocional, mesmo quando o presente já é outro. A mente é como um gravador com o botão do autoplay ativado. A maioria das pessoas vive sem nunca perceber que está ouvindo a mesma faixa, todos os dias. E quando você não questiona, você vira parte do script. Você atua num papel que nem foi você quem escolheu. Acorda cansado, se sente pequeno, fracassa antes de tentar. E nem sabe que isso foi programado. Pensamento é frequência. E frequência cria forma. Você não atrai o que quer. Você atrai aquilo que, neurologicamente, está condicionado a pensar e sentir. A vida não responde aos seus desejos conscientes, responde à vibração contínua do que você acredita ser. E é por isso que reescrever esse roteiro oculto não é só importante, é urgente. Porque, enquanto ele estiver rodando, sua mente seguirá sabotando silenciosamente sua vida. E você continuará acreditando que está tentando, quando, na verdade, ainda está apenas repetindo. 1. A armadilha invisível do piloto automático mental. Existe uma prisão que não tem grades, nem algemas. Ela é feita de pensamentos. Pensamentos repetidos, encadeados, automáticos. E o mais perigoso é que essa prisão parece tão familiar que você nem percebe que está preso. Você acorda e, sem perceber, já está sendo guiado por um roteiro que começou antes mesmo de abrir os olhos. Vai ser difícil de novo. Nada vai mudar. Você não dá conta. São frases que não foram ditas hoje, mas que ecoam como se tivessem sido. Porque a mente não diferencia o que é real do que é repetido com intensidade emocional. O mais sutil e cruel dessa armadilha é que ela fabrica uma realidade emocional falsa, mas que parece absolutamente verdadeira. Você sente medo sem perigo, culpa sem causa, ansiedade sem motivo. Sua mente cria cenários catastróficos e seu corpo reage como se tudo estivesse acontecendo de fato. O coração acelera, o peito aperta, a respiração encurta, e tudo isso por causa de um pensamento. Um pensamento que você nem escolheu. A mente ansiosa vive esse paradoxo. Deseja paz, mas alimenta imagens de caos. Quer descanso, mas se prende a preocupações. Clama por leveza, mas se apega ao controle. E aos poucos, a vida deixa de ser vivida no agora e passa a ser temida no futuro. Um futuro que só existe na imaginação, mas que drena toda a sua energia no presente. Boa parte do seu sofrimento não vem do mundo, vem do padrão mental que você herdou, do que te ensinaram a temer, do que disseram que você deveria ser, dos exemplos silenciosos que você observou
quando ainda nem sabia falar. Muitos desses pensamentos nem são seus, mas você os carrega como se fossem, e quando menos percebe, está vivendo com base em dores que nem são suas, mas que te moldaram. O corpo dá sinais, sempre dá. Sabe aquele aperto no estômago antes mesmo de algo acontecer? Aquele cansaço que surge antes do dia começar? É o corpo reagindo ao pensamento antes mesmo da realidade. É como se sua biologia já soubesse que você vai acreditar, de novo, na velha história. Naquela história onde você falha, se sabota, se perde. E isso não é azar, não é destino, é repetição. E onde há repetição, há possibilidade de reprogramação. Mas só depois da consciência. Porque enquanto você não percebe que está no piloto automático, você continua chamando de vida algo que é só um velho roteiro rodando sozinho. 2. O erro vibracional de tentar controlar a mente com força. Você já tentou forçar sua mente a parar de pensar em algo? Já tentou empurrar um pensamento indesejado para longe, com raiva ou desespero? E percebeu que quanto mais você resiste, mais ele volta? Isso não é fraqueza, é neuroquímica. A mente não responde à força, ela responde à atenção. E onde você coloca sua atenção, você coloca energia. Existe um erro sutil, mas profundo, nessa tentativa de controle. Quando você tenta dominar os pensamentos com dureza, está alimentando a guerra interna. Está dizendo sem perceber: isso é perigoso demais para estar aqui. E quanto mais perigo você sente, mais o corpo entra em alerta. A ansiedade cresce, o pensamento se intensifica, e o que era apenas um pensamento se transforma em presença constante. Essa reação tem nome. É o efeito rebote. Quando você tenta negar algo com força, você fortalece o ciclo, porque, para o cérebro, o que recebe foco emocional é importante. Ele aprende por 2 caminhos: emoção e repetição, não por lógica. Você pode repetir para si mesmo 1000 vezes que está tudo bem. Mas se o sentimento for de medo, se o corpo estiver contraído, o cérebro vai acreditar no que sente, não no que você diz. A tentativa de controlar pensamentos com rigidez parte da ideia de que a mente é um inimigo a ser vencido. Mas a mente não é inimiga, ela só está condicionada. Ela está repetindo o que aprendeu. E o que ela precisa não é de confronto, mas de redirecionamento. Você não precisa lutar com o velho pensamento. Você precisa mostrar a ele um novo caminho. Redirecionar é um ato de escolha consciente. É como trocar de estação. Ao invés de tentar calar a frequência que te fere, você sintoniza outra. Não é fingir que não existe. É não alimentar, não dar palco, e isso exige presença, porque ao redirecionar, você começa a criar novas redes neurais, novos caminhos, novos padrões, e com o tempo, aquilo que antes era dominante vai perdendo força, porque pensamento sem atenção morre de fome. Esse não é um processo mágico, é um processo vivo, e começa quando você para de lutar contra a mente, e começa a ensinar a ela que existe uma outra maneira de sentir, de perceber, de existir. 3. A linguagem oculta dos pensamentos, como eles falam com sua biologia. Tudo o que você pensa, o seu corpo escuta. Essa talvez seja uma das verdades mais invisíveis e mais impactantes, que você nunca aprendeu, porque não são apenas ideias soltas passando pela sua cabeça. São comandos bioquímicos. São mensagens que, uma vez repetidas, ativam hormônios, moldam sensações e reconfiguram estados internos. Seu pensamento é a voz que dá forma ao ambiente onde suas células vivem. Cada vez que você pensa, não vai dar certo, seu corpo responde com um coquetel químico. Cortisol, adrenalina, contração. A mente projeta o medo e o corpo acredita. E esse processo não é opcional. Ele acontece mesmo que você diga que está tudo bem. Porque o corpo não escuta palavras, ele sente frequências. Ele responde ao que vibra por trás do pensamento.
Bruce Lipton chama isso de bioquímica da percepção. A ideia de que você altera sua biologia simplesmente mudando a lente mental com a qual você enxerga a vida. Não é sobre pensamento positivo superficial. É sobre percepção enraizada. Se você olha para o mundo com olhos de ameaça, seu corpo vive em modo de defesa. Se você olha com olhos de esperança, seu corpo começa a sair do estado de sobrevivência. A célula não faz escolhas conscientes. Ela apenas responde à química ao redor dela. E essa química é moldada pelo sentimento. E o sentimento é consequência do pensamento. Por isso, a mente não é só o lugar onde a realidade começa. Ela é o laboratório onde a sua saúde, o seu equilíbrio e até a sua vitalidade são produzidos ou corroídos. É preciso fazer uma pausa aqui. Uma pausa para se perguntar: que tipo de ambiente interno eu estou criando diariamente? Um ambiente de cura, de regeneração, de segurança? Ou um ambiente de autodestruição silenciosa, baseado em preocupação crônica, culpa constante e medo inconsciente? Porque, no fim das contas, não importa o quanto você cuide do que está fora. Se o que está dentro continua intoxicado pelos pensamentos que você nunca aprendeu a observar. Você não precisa dominar essa linguagem de uma vez, mas precisa começar a reconhecê-la, porque os pensamentos não são neutros. Eles não apenas passam, eles deixam rastros. E esses rastros se tornam quem você é, o que você sente, como você vive e, principalmente, o que você começa a acreditar que merece. 4. Técnica prática de desprogramação em 3 níveis. Existe uma diferença entre ter um pensamento e ser um pensamento. A maioria de nós não percebe quando cruza essa linha invisível. De repente, o que era só uma ideia na mente se torna uma verdade no corpo, uma identidade no comportamento, uma sentença no destino. Desprogramar esse processo não exige força bruta, exige sutileza e presença, e por isso é feito em camadas, 3 níveis que se complementam, como degraus silenciosos rumo à reconquista de si. O primeiro nível é a identificação. Ele começa no instante em que você percebe que está pensando e escolhe não se fundir com aquilo. Ao invés de dizer "estou ansioso", você observa "há ansiedade aqui, agora". Essa pequena diferença muda tudo, porque ao nomear o pensamento como algo separado, você cria um espaço. E é nesse espaço que a consciência começa a respirar. Você não nega o que sente, mas também não se torna refém. Você assiste, com gentileza, com curiosidade, sem julgamento. O segundo nível é a interrupção do ciclo. Quando um pensamento começa a se repetir com força emocional, ele gera um estado corporal. O corpo entra na dança do padrão, e é aí que entra a mudança de estado. Respiração profunda, movimento físico, água fria no rosto, silêncio de olhos fechados. Qualquer gesto que traga você de volta ao presente interrompe o looping automático, porque não há como continuar alimentando um pensamento se o corpo muda de canal. O terceiro nível é o recondicionamento. Aqui você começa a plantar novos roteiros. Não apenas pensar diferente, mas sentir diferente. E isso exige intenção, repetição e imagem, porque o cérebro aprende melhor quando você sente como se aquilo já fosse real. Não basta repetir frases. É preciso vivê-las por dentro. Neville Goddard falava sobre isso. Ele ensinava a criar frases vivas, imagens internas que carregam emoção, algo como "estou vivendo o que já foi aceito como real em mim". Essa frase não é só bonita, ela reprograma, porque ela informa o corpo de que uma nova realidade já começou, dentro. Desprogramar não é esquecer o que te feriu, é deixar de alimentar o que te prende. E aos poucos, você percebe que a mente não precisa ser um campo de batalha. Ela pode se tornar um jardim, mas para isso é preciso parar de regar as ervas daninhas com pensamentos antigos e começar a cultivar, com pequenas escolhas diárias,
uma nova frequência, uma que tenha sua verdade, sua presença, sua liberdade. 5. O símbolo do espelho, o mundo externo como reflexo do campo mental. A realidade que você vê lá fora, todos os dias, não é apenas o que está acontecendo, é também o que está se repetindo dentro. Sua mente não é um espelho que reflete o mundo, é um projetor que exibe imagens internas na tela da vida. E muitas vezes, aquilo que você chama de azar constante ou de relacionamentos tóxicos recorrentes não é destino, nem karma, nem punição. É apenas um padrão mental ainda ativo, um eco antigo que continua gritando através das suas escolhas, dos seus medos, dos seus limites silenciosos. O mundo repete o que você aceita sem perceber. Ele imita o que você acredita merecer. Ele devolve, em forma de experiência, o que você nunca questionou como verdade. E essa repetição não é para te punir, é para te mostrar. Mostrar onde ainda existe uma imagem quebrada de si mesmo, onde ainda há uma expectativa disfarçada de dor. Porque a realidade externa é um espelho, sim, mas não daqueles que refletem o rosto. É um espelho que revela a frequência emocional que vibra dentro de você. Greg Braden fala sobre o campo de coerência. Ele explica como o coração emite uma frequência que informa o cérebro, que molda os pensamentos, que influencia a realidade. É como se a mente recebesse um sinal do coração e projetasse esse sinal em forma de vida. E, se esse sinal for medo, abandono, insuficiência, o que volta do mundo são experiências que confirmam essa vibração. Não porque o mundo quer te machucar, mas porque ele não sabe mentir. Pense na sua mente como um projetor antigo, daqueles que rodavam filmes em salas escuras. O mundo, nesse cenário, é apenas a tela branca. O que aparece ali fora depende do filme que ainda está rodando aqui dentro. E o mais assustador é perceber que muitas pessoas passam a vida inteira tentando mudar a tela, sem nunca trocar o rolo do filme. Mudar o externo sem mudar o campo interno é como secar o chão com a torneira aberta. E isso cansa, isso frustra, isso adoece, porque você acha que está tentando, mas só está se repetindo. E a repetição continua, porque ninguém te ensinou que o mundo não responde ao seu esforço. Ele responde à sua vibração. Ele responde à sua imagem interna, à sua narrativa silenciosa, ao sentimento que você nem percebe, mas que emana o tempo todo. Esse espelho não é castigo. Ele é convite. Convite para olhar, com honestidade e coragem, o que ainda vive dentro. E a partir daí, começar a mudar não o que está fora, mas o que você decide projetar. Porque no fim, o mundo é apenas o reflexo de um filme que você ainda pode escolher reescrever. Conclusão: você não está preso na realidade, está preso no padrão que a produz. A maioria das pessoas acredita que está lutando contra a realidade, que os obstáculos estão do lado de fora, que a vida é dura, que o mundo não ajuda. Mas a verdade, uma verdade sutil, silenciosa e transformadora, é que você não está preso no que acontece. Você está preso no padrão interno que continua criando o que acontece. E enquanto esse padrão não muda, a realidade apenas repete. Bruce Lipton diz: mude a programação e você muda a vida sem mudar o ambiente. Isso não é um ideal místico, é biologia prática. Porque o que você sente, pensa e imagina cria uma assinatura vibracional. E essa assinatura é como uma senha. Ela libera ou bloqueia possibilidades. Ela abre ou fecha portas. Ela permite ou limita experiências. E a chave está dentro, nunca fora. Neville Goddard nos lembra que a imaginação consciente é o canal pelo qual reescrevemos o destino. Isso quer dizer que você não está condenado ao roteiro antigo, que a história que te trouxe até aqui não precisa ser a mesma que vai te levar adiante. Mas essa mudança começa em silêncio. Começa no instante em que você percebe que o pensamento que parece
só um pensamento, é na verdade uma semente. Uma semente de futuro, um gesto invisível que já começou a escrever o amanhã. Talvez você esteja cansado. Talvez ache que já tentou tudo, que se esforçou o suficiente, que está esperando só mais um sinal, mas a mudança real não começa com força. Começa com lucidez, com um ato de presença, com uma escolha pequena, mas profundamente intencional. A escolha de não lutar contra seus pensamentos, mas de substituí-los. Com frequência, com verdade, com imagens vivas que tragam a sensação de já ser. Porque não é sobre vencer a mente, é sobre despertar para o fato de que ela sempre foi treinável. Você ainda tem tempo, ainda pode trocar o filme, ainda pode reescrever o padrão. E talvez a sua vida não precise de uma revolução. Talvez ela só precise de um novo pensamento que você esteja disposto a acreditar, repetir, sentir, até que se torne a nova verdade, a nova frequência, o novo começo.